Fala, camaradas, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo na luta, como sempre. Toda quarta-feira nós temos o nosso episódio, um episódio especial a cada quarta-feira aqui do Cindy Radcast. E aí, Giva, a gente tem a sua apresentação aqui com a gente. Fala aí para nós. Legal, Roberta, obrigado, bacana pelo convite. Compõe essa mesa aqui com a nossa convidada, a doutora Maria Maeno. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. E você até está com uma pergunta aqui para a doutora, né? Sim, doutora Maria Maeno, por que a gente não discute esse tipo de desenvolvimento? Se mata o trabalhador e a trabalhadora. Exatamente. Né? O modelo econômico que nós temos no Brasil e em vários outros países, não estou dizendo que é um fenômeno brasileiro, mas é um modelo econômico que não privilegia, não coloca a saúde do trabalhador na equação do desenvolvimento econômico. Começou a colocar, muito timidamente, a questão do quê? Do meio ambiente. Então, hoje, muita gente fala, porque o meio ambiente é importante. Claro, hoje é fundamental. Mas porque todo mundo está sentindo as mudanças climáticas. Mesmo assim, as grandes potências não estão nem aí, não é? A gente sabe como está sendo essa luta. Então, assim, o meio ambiente começou a entrar no imaginário popular como uma questão importante. Mas a saúde do trabalhador, não. Muita gente acha normal, entre aspas, que pessoas morram no trabalho. É aceitável, não é? E isso eu não falo só dos empregadores. Os empregadores, obviamente, são responsáveis por essas mortes e são responsáveis pelos adoecimentos também. No entanto, a população também. Olha, morreu um trabalhador agora no show da Shakira, na preparação. Isso é normal? Não pode ser normalizado. Ninguém mais fala disso. Ninguém mais se lembra que aquele rapaz de 20 e poucos anos tinha mulher e 2 filhos. E a mulher e esses 2 filhos ficaram, obviamente, desamparados, não só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista financeiro. Alguém fala disso? Ninguém mais. Então, assim, a morte no trabalho, ela é naturalizada. E é diferente quando cai um avião. Uhum. Quando cai um avião, ficam dias e dias e dias. As empresas, a empresa, tanto a operadora, a empresa aérea, como a empresa que fez o avião, as 2 empresas vão atrás da caixa preta. Por que eles vão atrás da caixa preta? Por anos, algumas vezes, porque fica perdida no oceano, em qualquer lugar. Por quê? Porque eles falam, não, nós não podemos perder, não podemos ter mais um acidente, porque é uma perda material enorme, além de uma perda muito grande da imagem. Que repercute tem repercussões. Então, aí você humaniza. Então, você está falando da humanização. Esses trabalhadores que morrem no trabalho, eles não são humanizados. Nem lembram do nome dele, dos sonhos dele, da família dele, nada. Só morreu, é como se fosse um material descartável. Agora, as pessoas que morrem dentro do avião, aí ficam dias e dias falando que essa pessoa ia para não sei onde, ia estudar, tem mulher, tem filhos. Não estou dizendo que isso não seja justo, é uma perda importante também, não estou minimizando. O que eu estou criticando é que nós não damos a mesma atenção para os trabalhadores que morrem no seu ofício. Que às vezes ocorre até de trabalhadores e trabalhadoras serem nem daquela empresa, né? Serem terceirizados pela precarização. Exato, né? Essa estatística a gente já tem, né? A gente já sabe que os terceirizados, eles sofrem mais acidentes, eles estão colocados em funções de maior risco, né? E têm muito menos proteção. Sim. Então, de fato, eles são, digamos assim, alvo, são descartáveis mesmo. Se os trabalhadores hoje são os trabalhadores que têm vínculo com a empresa-mãe também estão cada vez mais precarizados, inclusive pela intensificação do trabalho, né? Então, esses terceirizados, eles realmente são tidos como descartáveis. E a gente tem que parar de naturalizar isso. Sim. Nós não podemos naturalizar, não podemos aceitar. Exato. E eu até, falando nesse assunto, até me veio dois acontecimentos aqui em mente, né? Pesquisando, né, sobre a construção de Brasília em si, não sei se vocês sabem, mas assim, morreu muita gente construindo Brasília. E assim, até hoje, assim, não vou dizer que pouca gente sabe disso, mas algumas pessoas não sabem disso, e eu fui pesquisar sobre isso. Só quem tem interesse em buscar, né, o que realmente ocorreu, né? Exatamente, sabe? Muita gente está enterrada ali embaixo de Brasília e ninguém sabe quantos trabalhadores morreram lá, construindo lá, sabe?
Então, assim, é bem isso, né? E eu acho que, assim, ao longo dos anos, a gente está construindo essa imagem de que, meu, o trabalhador é importante, sabe? Não é normal isso acontecer. Meu, que absurdo, sabe? Em 50 anos atrás, 50, 60, né, que Brasília foi construída, isso acontecer. Gente, isso não deveria acontecer nunca. É o mesmo nunca. modelo econômico que se mantém até hoje, né? Esse desenvolvimento que mata e adoece. Exatamente, E exatamente. deixam órfãos os familiares, nesse caso, desse trabalhador do Claro, show, né? Que a senhora claro. mencionou, né? E você sabe que não é só nesse show específico, parece uma coisa excepcional. Não é, porque os agri-shows também da vida também acontecem, os agri-shows da vida também acontecem com muitas mortes e acidentes graves também, Sim. sabe? Então, você vê, é uma coisa naturalizada mesmo. Agora, os órgãos de saúde, por exemplo, nos municípios, onde ocorrem esses grandes acontecimentos, já ficam meio alertas, porque eles sabem que quando tem aquele show, eles sabem que vão ter já mortes, acidentes graves, tudo, né? Isso, além de todo prejuízo para as famílias, o prejuízo humano, é um prejuízo para o Sistema Único de Saúde também, para a Previdência Social também. Então, o Estado deveria cuidar disso com muito carinho. Deveria... Uma prevenção, Então, né, doutora? Aliás, como é previsto na Constituição, que o Estado tem que prover o modelo econômico, as políticas econômicas, para reduzir os agravos à saúde. Sim. E isso não vem acontecendo, porque os interesses econômicos superam em muito os interesses coletivos. Né? Então, realmente... Aí, no caso, o exemplo que a doutora mencionou, do trabalhador que faleceu, então tem um custo, né, em termos financeiros agora, uma reparação para essa família, os dependentes, ou no caso, quando ele não ocorre uma morte, mas ele tem uma sequela que vai incapacitar para o trabalho, né? Aí o INSS vai ter que fazer uma reparação financeiramente, né? Então tem um custo para o Estado, né? Então, pois é, tem esse custo para o Estado, porque a Previdência Social tem que repor, digamos que uma pessoa fique incapacitada para o trabalho durante muito tempo, não é? Então, a Previdência Social, ela tem que dar o benefício de incapacidade. Então, o que nós temos visto hoje? Que cada vez mais tem sido mais difícil que a Previdência Social, de fato, conceda os benefícios que deveria conceder. Existem critérios que acabam restringindo esse acesso aos benefícios. Isso não é justo. Isso não é justo. Quer dizer, a gente tem que matar na fonte. Nós temos que prevenir os acidentes e não restringir os direitos depois que os acidentes acontecem. Porque depois que os acidentes acontecem, é dever do INSS, por exemplo, no caso de pessoas seguradas, amparar, né? Amparar devidamente. Fora isso, muitas vezes a aposentadoria por invalidez, que é uma coisa terrível. Muitas aposentadorias por invalidez seriam desnecessárias se houvesse um serviço de reabilitação profissional, que também está na lei, que o INSS tem que ter um programa de reabilitação profissional. Ele não tem hoje. Hoje nós temos colegas, assistentes sociais, uma ou outra em determinados locais, né, nas gerências do INSS, são pessoas que arduamente, de uma forma muito voluntariosa até, acabam tentando ajudar um trabalhador ou outro, mas não existe uma política de reabilitação. A doutora toca num ponto importante, que a gente acompanhou o desmonte que teve, né, das políticas públicas desde o governo Temer. E ele atingiu principalmente o órgão INSS, né, que tinha um modelo de recapacitar o trabalhador, adoecida, a trabalhadora. Então, houve um desmonte, vários fechamentos de várias agências do INSS, que a gente atendia trabalhador aqui e encaminhava no Sereste, né, no caso, e não teve reposição dessa mão de obra qualificada. Concurso público, né? Então isso precarizou muito, né? Então faz sentido quando o trabalhador, se ele não falece ou fica adoecido, ele não vai para uma reabilitação do INSS junto à empresa, né? Exatamente. Junto à empresa veja, esse desmonte da reabilitação profissional dentro do INSS vem da década de 90, da época do Fernando Henrique Cardoso. Depois, nos governos posteriores, houve uma tentativa de reposição, uma tentativa de
criar políticas públicas, não só de reabilitação profissional, mas de outras necessidades que os trabalhadores têm, não é? Mas é uma briga, uma correlação de forças muito difícil, porque há muitos setores que não têm interesse em que a Previdência Social funcione como um seguro social de verdade, como uma previdência social. Então, muitas vezes, o seguro social, ele tem cada vez mais um perfil de seguro privado, até. Em vez de prevenir o acidente juntamente com outras políticas públicas, o que acontece? Deixa o acidente acontecer e depois fecha o gargalo, diminui o acesso. Então, daí, isso que você está falando, que aconteceu realmente depois no governo Temer, de diminuição absoluta de número de agências. Então, hoje, o trabalhador, na sua maioria, não estou falando dos radialistas, de bancários, de vários setores, né? Mas muitos trabalhadores, eles não têm acesso à internet, a internet estável, internet boa, que funcione, né? de qualidade. Então, eles têm que entrar. E entra naquele meu INSS, você vai ficar perdido lá. Então, quantas vezes a gente fala, pô, mas aqui é para colocar isso ou aquilo, ou esse documento ou aquele. Então, fica uma coisa... o atendimento hoje presencial ele é cada vez mais relegado a enésimo plano. Isso é um erro, porque isto é uma diminuição de acesso. Seria o acolhimento, né, do indivíduo. Precisa ter o acolhimento e a pessoa, se quiser fazer pela internet, que faça, mas ela tem que ter a opção de ir também a uma agência. Não estou dizendo que o acesso virtual não deva ser... também não deva existir, mas não pode ser o único acesso. A única porque forma, muitos né? trabalhadores não conseguem o acesso virtual. Sim. E eles teriam que ter uma possibilidade de conversa. E eu me lembro, eu sou da época em que as agências não havia atendimento virtual. Sim. Então, eu me lembro que os trabalhadores, muitas vezes, iam com aquela carteira de trabalho surrada, meio assim, com o formato da calça, sabe? Então, iam lá. E o servidor do INSS, ele olhava vínculo por vínculo para ver como que orientava o trabalho. O senhor tem que ir não sei aonde para pegar tal coisa. E tinha aquele acolhimento, aquela conversa humano, que o trabalhador, né, precisa. Não é uma máquina. Hoje, não. Né? Hoje nós não temos isso. Hoje é tudo virtual e o trabalhador tem pouquíssimas chances de conversar com alguém que, de fato, o acolha num momento de grande necessidade, de grande vulnerabilidade que ele tem. Sim. Então, eu acho que este é um erro enorme. Nós não podemos abrir mão do atendimento humano. A função social do Estado. Né? Claro, mesmo que haja o atendimento virtual. Perfeito. Temos que ter isso. E não é só no Estado, né? Se você for pensar, em todas as áreas, hoje você faz atendimento, você fala só com robozinho. Quer dizer, que mundo é esse que nós estamos criando para nós mesmos? O trabalhador ele vai trabalhar 10, 12, até 15 horas, né, doutora? Se ele adoece, ele não recebe, ou se tem que levar, a trabalhadora, a mãe tem que levar o filho na escola, no médico, ela não ganha para aquilo. Então, aí você resume que esse tipo de modelo vai te matar, né? Vai te matar. Esse tipo de modelo existente vai matar você. Exato. E a gente não fica mais espantado com isso, né? Nós naturalizamos. Parece que o moderno é este. É esse modelo aqui. Então, isto é o legal. Não é legal. Isto não é legal. E não é ser retrógrado, nem saudosista. Eu não estou advogando fora a tecnologia. Não, a tecnologia é muito importante. Nós estamos aqui. Imagina se a gente não tivesse esse espaço. Nós dependeríamos do quê? De grandes empresas, grandes emissoras de TV e tal, para falar com várias pessoas, né? Com milhares de pessoas. Não, nós temos possibilidade aqui no estúdio de fazer isso por causa da tecnologia. Então, felizmente, a tecnologia veio. No entanto, ela é utilizada, muito mal utilizada. Ela é utilizada por quem detém a capacidade econômica. Direcionada, é isso mesmo. Então, a gente tem que competir. Né? Da forma que a gente puder. Sim. Né? Sim. E até assim, dando um relato, eu vou fugir um pouquinho da pauta de saúde, mas é só assim para a gente exemplificar o que está acontecendo hoje. Uhum. Esses dias eu estava de férias e apareceu um saruê na minha casa. Uhum. Aí eu, como uma pessoa assim, né, que tenta preservar pelo meio ambiente, eu liguei pra guarda municipal, né? Sim. Eu falei, tem um saruê aqui, não sei o quê. Liga pra fulano. Aí liguei pra fulano. Tem um saruê aqui. Liga pra ciclano. Zoonose, liga pra não sei né, o quê. Liga pra zoonose, não sei o quê. Eu liguei pra 5
lugares diferentes e ninguém conseguiu me dar um respaldo do que fazer. Então, ou seja, eu vejo que assim, agora a gente está num mundo onde a gente está com a tecnologia mal resolvida e, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que estão tentando atender uma demanda da população, funcionários que não têm treinamento específico para triagem e cada um leva a sua vida como bem entende, cada um por si, basicamente. Exatamente. Então, assim, é surreal o modo que a gente está vivendo, sabe? Então, veja só, a empurroterapia hoje é um método Empurroterapia, totalmente disseminado. Então, não faz parte das minhas atribuições. Então, olha, não sei. Nos locais onde a gente trabalha, a gente tem que falar, as pessoas não podem sair com não sei ou nada. Elas têm que sair com alguma orientação. Se não é um problema afeto a uma instituição pública, por exemplo, eu trabalho na Fundacentro. Sim. Se vai alguém lá, algumas vezes aparecem pessoas lá que não são casos para a Fundacentro, muitas vezes atendimento de saúde. Nós direcionamos. A gente tem uma política de, olha, nós não sabemos, mas sabemos quem sabe. Então, a gente procura, nós fazemos além daquilo que é prescrito. Nós não podemos nos ater àquilo que está prescrito. Nós temos que fazer mais. Nós não podemos deixar o usuário, a pessoa, o cidadão, sem informação. Isso tem que ser regra para os serviços públicos, por exemplo. Só que o que acontece nos serviços públicos também? Cada vez mais as atribuições são engessadas. E são todas dentro de um sistema também. Todas. Então, no sistema, não cabe uma atribuição ou outra, não cabe um contato humano ou outro para ajudar aquela pessoa. A senhora menciona um ponto muito importante, doutora Maíra, porque a gente lembra que nós herdamos, né, esse governo atual, uma herança maldita do último governo, que praticamente destruiu o Ministério da Saúde. Né? Quando a senhora menciona o SUS, né, é interessante porque tem esse histórico do que de 44 mil unidades UBS básicas em todo o Brasil, né? Você tinha aquele programa que era elogiado no mundo todo, e não era só elogiado no Brasil, que é o agente comunitário. Sim. Que o agente comunitário ia lá na casa da família, conversava, né? E depois, atrás dele, vinha um médico, vinha a técnica, a enfermeira, enfim, por aí vai. Então, é um sistema, o SUS, que ele dá saúde gratuita. Isso não tem no mundo inteiro, né? Teve um exemplo, acho que no começo, na Segunda Guerra Mundial da Inglaterra, né? Mas lá são 60 milhões de habitantes. Claro. Né? Aqui são mais de 100 milhões, hoje 210 milhões praticamente. 200 e tantos milhões de pessoas. Que tem acesso a um serviço gratuito, que faz exame, você toma vacina, você não paga, não é um convênio particular. Né? Então, quando a senhora fala do SUS, a gente foi abandonado. Nós herdamos um governo anterior que praticamente destruiu o Ministério da Saúde, na qual o ministro da Saúde era um militar e ele mesmo afirma que ele não conhecia o SUS, porque ele utilizava os hospitais militares, né? Então, você Exato. vê, eu sei que é um processo lento para a gente recuperar o que foi destruído, mas não é fácil. Mas respinga nisso agora quando um trabalhador procura fundar centro, né, num acolhimento, e ele não vai encontrar mais na UBS, no Sereste, porque hoje está praticamente quase tudo terceirizado através das OS, né? Organizações sociais, né? Exato. Existem várias formas de enfraquecer um sistema de saúde. Você lembrou bem, o Sistema Público de Saúde no Brasil, SUS, é o maior sistema do mundo, é único no mundo, né? E é a maior política pública que nós temos no país, né? E eu acho que isso devia ser um motivo de orgulho e de defesa. Então, a sociedade tinha que abraçar esse SUS e não deixar que ele se deteriore, que ele seja destruído rápida ou lentamente. Porque o que vem acontece, ocorrendo, né? O que vem acontecendo é isso. Não é aquela coisa, olha, acabou o SUS de hoje para amanhã, porque isso não é possível, porque o SUS é constitucional, inclusive, felizmente, está na Constituição Federal. No entanto, existem políticas de municípios e de estados que enfraquecem o SUS, que vão privatizando estruturas do SUS, não é? Como você lembrou bem, organizações sociais, não é? Que acabam fragmentando o sistema. O sistema, por definição, ele tem que funcionar de uma forma harmônica, igual o nosso sistema, os nossos sistemas, o sistema cardiocircular, cardiorrespiratório, o sistema cardiovascular, melhor dizendo, respiratório, endócrino, neurológico, todos eles funcionam harmonicamente, né?
E nós conseguimos andar e sentir, e comer, e conversar, sentir emoções, etc., porque nós temos esses sistemas todos integrados. O SUS é a mesma coisa, é um componente, é um sistema com vários componentes, e esses componentes têm que ser harmônicos. E essa arquitetura, essa engenharia do SUS, ela é muito bem construída. A gente tem o exemplo de ter uma criança no país inteiro, no Brasil, que não tem um pediatra, tem acesso ao pediatra, né, através do SUS, né? Isso no mundo inteiro não tem. Sim. Um modelo como esse. Não, né? e hoje, com a tecnologia, existe um grande esforço para que a tecnologia chegue. Quando eu digo tecnologia, não é máquina, é assistência. Muitas vezes, a orientação é acesso a pessoas qualificadas para que possam ajudar a necessidade daquelas pessoas que estão na ponta. E isso que a gente está falando de um país, o Brasil, que com todas as diversidades, né, diversidade geográfica e tamanho, de chegar, né? O tamanho de chegar, né, aquela logística que você tem, e você consegue chegar com uma vacina, com o pré-atendimento ali na atenção primária, né? E os trabalhadores da saúde, eles alcançam essas pessoas onde estiverem, de barco, de aviãozinho. Quantas vezes a gente não vê isso? É que isto é totalmente invisível, né, para a população. A população tinha que saber disso, que nós temos o maior sistema de transplante público no Brasil, do mundo. Nós temos uma vacinação também do mundo, nós temos esses cuidados. O agente comunitário de saúde, ele é fundamental, porque ele conhece todo o território. E quando você conversa com os agentes comunitários de saúde, eles, de fato, conhecem tudo que acontece na sua região. Então, é uma prevenção, né? Quando ele chega na família, né? Eles trabalham com a promoção da saúde. É previsto isso, com prevenção de acidentes e doenças, não é? E não só depois que acontece o problema, né? Sim. Então, assim, o SUS, você lembrou bem, é fundamental. E a saúde do trabalhador, ele tem que fazer parte desse SUS. Ele faz parte legalmente, né? Os centros de referência em saúde do trabalhador, e não só, as próprias unidades básicas de saúde. Por exemplo, eu estava vendo uma coisa recentemente de vigilância em câncer relacionado ao trabalho. Tem muito câncer, se as pessoas não sabem, são cânceres relacionados ao trabalho. Nossa. Muitas vezes a pessoa se expôs a amianto, por exemplo, há 20, 25 anos atrás. E depois ela vive normalmente, já esqueceu aquele trabalho e vive normalmente. E depois tem um câncer. Esse câncer pode estar relacionado com a exposição lá atrás. Agora, quem faz o diagnóstico? Claro que não é a unidade básica de saúde, é a especialidade, é a internação. Ou é o hospital, ou é a especialidade em pneumo, por exemplo, quando o problema é pulmonar. Então, os especialistas, os ambulatórios de especialidade e os hospitais também têm que conhecer, têm que saber que o trabalho ele pode repercutir na saúde dos trabalhadores de diferentes formas, inclusive produzindo câncer que a gente tem. Agrotóxicos, quantos trabalhadores que manuseiam agrotóxico, são trabalhadores que vão ter câncer depois, e esse câncer não é identificado com a exposição a agrotóxico. E nós sabemos que o agrotóxico dá câncer, muitos agrotóxicos. E não só para os trabalhadores, para nós que consumimos também. Então, tem que ter uma política de diminuição de agrotóxicos e abolição do agrotóxico, na verdade, e incentivo a uma agricultura que não use agrotóxicos. Né? Você vê como que é interessante, né, doutora? A saúde, você tem que discutir política, né? Porque ela perpassa por tudo isso, né? Pela educação, né? Essa questão do trabalhador, né? O que é utilizado ou não, né? Tudo ligado, né? Tá tudo ligado. A saúde é produto das políticas públicas no seu conjunto. A saúde, ela depende da política econômica, da política social, da política de turismo, da política de educação. Turismo, por exemplo, né? Se você tem um turismo predatório, é um turismo que, por exemplo, expulsa as pessoas da região originárias, né? Originárias. Depois, essas pessoas que viviam, por exemplo, da pesca no mar, viviam da pesca e viviam. Bom, estava lá, tem que melhorar, mas estavam lá. De repente, essas pessoas, o que acontece quando constrói um resort, um spa? O que acontece? Além de você agredir o meio ambiente totalmente, consumir a água, consumir os recursos, né? Tudo ali envolve. Mexer totalmente no ecossistema, essas pessoas são expulsas para cada vez mais longe. E o que elas vão fazer? Elas perderam o seu meio de vida. O que elas vão fazer? Elas vão se tornar empregadas desse spa
com baixos salários, com jornadas de trabalho extenuantes, etc. Precarização, né? Uma precarização da vida delas. Então, a política de turismo, ela tem fundamental importância na vida das pessoas e dos trabalhadores em particular. Não é? Isso. Então, tudo Perpassa, tem relação, né, com a saúde. Isso. A saúde é resultado, ela não é uma questão biológica, ela é uma questão de determinação social. Determinação social. Porque como nós optamos por viver, é como nós viveremos e como nós adoeceremos e como nós morreremos. A gente não tem isso. Então, é relativamente simples de se pensar. No município de São Paulo, existem bairros em que pessoas morrem muito jovens e pessoas onde as pessoas morrem com 80 anos de idade. Né? Vila Mariana, e você faz comparações com cidade de Tiradentes e Vila Mariana, você tem, parece que você vive em planetas diferentes. Sem mas não. dúvida. Na Né? própria capital tem uns exemplos. Na né? capital. O acesso à educação, né? Ao lazer, né? Em determinadas áreas são restritas. Né? E violência também. E violência urbana. Quem é que morre mais, mulher ou homem na violência urbana? Homem. E a que horas? Quando estão voltando para casa, muitas vezes, né? Estão Sim. voltando para casa, ou então morrem no próprio trabalho. Então, enfim, atinge mais jovens, homens, negros. Né? Então, a gente já sabe, tudo é previsível, tudo é, digamos, ou quase tudo é previsível. Então, para prevenir, a gente precisa ter política pública. E não é só de saúde, porque, como a gente está vendo, tem várias políticas que interferem nessa saúde. Então, a saúde ela tem que ser vista como produto de uma política pública intersetorial, que envolve vários setores e vários ministérios. É um direito, né, doutora, se a gente for fazer essa leitura, não na ótica da justiça, mas naquele direito de eu poder ter onde eu vou morar, né, o transporte, né, como que eu vou me alimentar, etc., desenvolver. Esse é o direito. Você tem que olhar o direito nessa ótica, né, humana. Né? Quanto tempo eu demoro para chegar no meu trabalho? É desumano você demorar 2 horas como sardinha em lata. É impossível você ser saudável tendo esse tipo de vida todos os dias, de segunda a sábado, ou segunda a segunda, como muitas vezes a gente vê. Agora, o interessante é que na 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, ocorrida no ano passado, nós aprovamos uma proposta de um sistema integrador, sistema chamado Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Essa proposta ela foi aprovada, portanto, ela tem que ser aplicada. Só para mostrar para o pessoal. Isso. Sim, aqui, não é? Isso. Nós colocamos aí, isso aqui foi panfleteado lá na Conferência nós Nacional. participamos, os radialistas participou da conferência. Estivemos lá, prestigiando. Então, esse SINAST, o Sistema Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, não é criar uma estrutura nova, não é. É integrar as políticas. E não é integrar apenas as políticas que nós chamamos que são aquelas que cuidam dos mortos e feridos. Não é. É aquelas que cuidam da determinação desses acidentes e doenças. Portanto, o planejamento, o turismo, a indústria e comércio, o agronegócio, Minas e energia, é tudo isso. Sim. Que faz com que as pessoas se acidentem e matem, e morram ou adoeçam. Então, a gente tem que mexer nesta parte. Nós temos que ter um pacto nacional pela vida. Nós temos que ter esse pacto. E esse sistema ele foi inspirado no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um sistema criado quando? No comecinho do governo Lula, 2005, na verdade, 2005, mas a ideia já veio de 2002, 2003, 2004. Em 2005 foi criado o CISAM, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tinha como foco principal: ninguém pode passar fome. E as pessoas têm que se alimentar com comida saudável. Era essa a questão. Não é comendo biscoitinho, comendo porcaritos, não é nada disso. É comendo comida saudável, sem agrotóxico. Então, teve que se mexer na política do agrotóxico, teve que se mexer na política das escolas. Como o alimento chega na nossa mesa. Como é que o alimento chega saudável, lá da terra ao nosso prato? Como é que chega?
Então, a política é integradora. É claro que ela não é completa, porque existem vários obstáculos. No entanto, existe a política e existe esse sistema. E esse sistema permitiu que o Brasil saísse do mapa da fome em 2014 e em 2024. Quer dizer, 2 vezes, né? 2 vezes. Porque ele saiu de uma fome crônica, nunca tinha saído do mapa da fome, saiu em 2014, no governo Dilma, né? Sim. E depois, depois, com o governo Temer e o outro governo que veio a seguir, entramos novamente no mapa da fome, e aí, com o governo atual, nós conseguimos sair novamente. Temos que consolidar. A gente vê que essa entrada ou saída no mapa da fome tem que ter... Ela não pode ser tão frágil assim. Sim. E essa fragilidade nós combatemos com mudanças estruturais, não com mudanças pequenas, mas paliativas, né? Paliativas de urgência apenas. Essas políticas de urgência a longo prazo, né? Elas são importantes, porque quem está passando fome não pode esperar até a gente ter o ideal. Nós temos que ter de qualquer jeito. Quem está passando fome tem urgência. Nós temos que ter urgência na política. Na saúde, da saúde do trabalhador, nós temos que ter urgência, porque a cada minuto que nós vacilamos, trabalhadores estão morrendo, trabalhadores estão adoecendo e vão adoecer. Teve um número divulgado altíssimo, né, essa semana, né, doutora, do acidente de trabalho, a mortes, né? Verdade. Ocorreu essa semana, né? Isso porque está subnotificado. Todos nós sabemos que há uma subnotificação enorme, enorme. Mais de 400 mil, né, vítimas, né, mas é notificado 2% disso, né? Não, esse aí é os 400 e tantos mil e 500 e tantos mil, que a imprensa tem feito grande divulgação, é de benefícios concedidos por problemas de saúde mental. Saúde mental, isso Por problemas de saúde mental. Então, depressão, ansiedade, burnout, um monte de coisas aí, né? Só que tem um detalhe. Eu sempre digo o seguinte, esses 400 e 500 mil são realmente alarmantes. Agora, qual a porcentagem de trabalhadores que estão sendo afastados que tiveram a relação com o trabalho estabelecida? É baixíssimo. O nexo causal, né? O nexo causal entre o trabalho e aquele problema, aquela ansiedade, aquele transtorno depressivo, ou mesmo transtorno de estresse pós-traumático. Quantos trabalhadores? E por volta de 2% a 3% desses benefícios foram concedidos para trabalhadores que foram reconhecidos como tendo uma doença relacionada ao trabalho. Então, nós temos um trabalho pela frente. Nós temos que identificar de verdade o número de pessoas que é muito maior. Muito maior Isso que esse... nós asseguramos. Sim, com certeza. Que muitos trabalhadores estão lá na conta geral, mas, na verdade, eles são trabalhadores que adoeceram por causa do trabalho. E a gente tem visto isso em vários ramos econômicos. Incluindo aqui, né? Os ramos econômicos aqui. Pois é. Da rádio, TV, né? TV. Nesse setor, principalmente. Muitos. É como a gente estava falando antes de começar, né? Assim, já começa as jornadas exaustivas e acúmulo de função, e muitas das vezes, assim, o funcionário, ele sai da TV e vai trabalhar no Uber, por exemplo, porque não tem como completar a renda. Então, a gente está vivendo o caos, infelizmente. Não. E as jornadas de trabalho na rádio e TV são jornadas de trabalho extensas, porque, veja, não é só aquele momento. Claro que a gente tem que ver cada atividade, né? Mas existem atividades que, além disso, as pessoas carregam peso, têm que trabalhar sempre na pressa, porque tem pouca gente, porque demitiram vários trabalhadores, né? Ou terceirizaram. Então, você tem um número de trabalhadores cada vez menor para fazer um trabalho muito grande, um trabalho enorme. Isso a gente tem visto, porque nós temos atendido esses trabalhadores na Casa do Trabalhador e da Trabalhadora da Fundacentro. E com tudo isso, né, doutor, se me permite, tem o assédio moral do chefe em cima desse trabalhador. Pois é. Eu me recordo na Renasc, que os radialistas esteve presente, né, e a doutora fez uma fala interessante, que numa das suas visitas numa empresa, era num horário noturno, né, numa jornada noturna, você percebeu que os trabalhadores rendiam muito mais, né, sem o chefe ao lado, né? Sim. Você lembra dessa fala? Queria que a senhora pudesse... Acho que faz tempo já. Foi na Renasc, né? Se não me engano. Mas então, é isso mesmo, porque quando as pessoas trabalham com menos pressão, elas trabalham melhor, sem dúvida alguma. Trabalham melhor
e trabalham também de uma forma mais saudável. A grande questão, eu falo que faz tempo, porque hoje você não depende mais da chefia física. Sim. Hoje você tem sistemas, e os sistemas mandam no seu trabalho 24 horas por dia. Então, trabalhadores que, por exemplo, trabalham em centros de distribuição, de armazenamento e distribuição, esses que a gente pede livros e um monte de bugiganga a gente Sim. pede em casa, então isso aí está tudo armazenado, né? Um no galpão centro, lá, nos né, galpões. etc. Isso. Né? Como é que esses trabalhadores trabalham lá? 24 horas por dia. Então, eles têm turnos, tal, e até para nos satisfazer, né? Até para a gente receber em 24 horas, 36 horas, não é? O que foi vendido, né? A promessa. Exatamente. Então, a empresa tem que cumprir essa promessa. Então, tem lá trabalhadores 24 horas por dia. Como é que eles controlam tudo isso? Não é o chefe mandando, mas sim os sistemas. Então, todo mundo trabalha com esses sistemas informatizados. Então, que fazem com que a gente corra, com que os trabalhadores corram o tempo todo. Em banco, assim, em qualquer empresa, na verdade, hoje, o sistema informatizado, ele controla o processo de trabalho. Então, diminuiu a margem, não tem mais o chefe físico, sabe? Né? Claro até o RH, né, não está sendo mais físico. Sim, tem RH, muitas vezes, que você não conhece, né? Agora, é claro que tem também, existem intermediários em muitos setores, você ainda tem aquela supervisão, tem o supervisor, tem o chefe, né? Por exemplo, em indústria, muitas vezes você tem mesmo aqueles trabalhadores intermediários. E esses trabalhadores intermediários, eles recebem pressão enorme também de cima. Então, a pressão vai vindo lá de cima. O assédio, né? O assédio vai, né? A pressão, a humilhação, o assédio vai baixando até chegar no trabalhador lá do chão de fábrica, que a gente fala. Isso. Né? E isso, o chão de fábrica, leia-se. Não é só o chão de fábrica mesmo, mas qualquer pessoa que esteja fazendo trabalho lá menor, seja teleatendimento, seja o bancário, seja o radialista, não é? Ele é o operacional, ele está sofrendo toda aquela pressão. Então, é realmente um trabalho que nós temos hoje, é um trabalho massacrante. Não só em termos de jornada, mas também de como essa jornada, como é que a gente trabalha nessa jornada. Realmente é massacrante, é a palavra que eu acho que a gente tem usado, e eu acho que aí não há nenhum exagero, sabe? De fato. Sim, exato. E até me lembrou também um episódio que também da minha particularidade, do meu serviço, né? Você vê como é que são as coisas, né? Como é que o lado da corda arrebenta sempre para o lado mais fraco, né? Muitas das vezes eu venho aqui no sindicato, né, me ausento, né, do meu trabalho, aí a gerência achou de bom tom colocar o estagiário para fazer a minha função. O estagiário. E estava tudo certo. Até que o meu chefe virou para mim e falou: não, Roberta, você tem que ensinar isso, isso e isso para fulano, para ele fazer o programa. Aí eu falei, tá, mas isso não é coisa de estagiário. Ele está sendo cobrado por um programa que ele faz e não está sendo nem pago por isso. Não estão pagando plano de saúde para ele, não estão pagando um vale-refeição direito, não estão pagando um salário decente para ele. E quer que faça ele? Faça um jornal, me substitui, tá tudo certo? Acha que é isso? Não. Aí eu já virei e já falei, não é assim, assim, assado, você encontrar outra pessoa para fazer essa função, enquanto eu estiver fora. Aí a gerência... Uma pessoa preparada, capacitada. Exatamente. E com todos os direitos, né? Exatamente, com todos os direitos. Exatamente, né? Sim. E ainda a gerência virou, não, veja bem, você está atrapalhando a futura contratação do nosso estagiário. Eu ainda tive que ouvir isso. Isso o estagiário falando para mim, né? Isso mostra a política, né? A política da empresa. Né? O estagiário que achou que você estava atrapalhando a contratação? Não. Não. Foi o gerente que falou para o estagiário que está atrapalhando a futura contratação dele. Não, e o pior é que, muitas vezes, o próprio estagiário, talvez não tendo em conta todo esse mecanismo de desqualificação, ele pode achar mesmo, puxa, ela não quer me ensinar. Sim. Não é que ela não quer me ensinar, ele tem que ter os direitos para ser devidamente contratado. Passo a passo, né, doutor? Exato, exatamente. A sorte que o estagiário, ele compreendeu muito bem, né? Eu expliquei para ele tudo certinho e tal, e ele mesmo que foi me falando essas falas totalmente incoerentes da gerência.
porque ele entendeu o que estava por trás, né? Exatamente, É. exatamente. E até assim, entendimentos que até eu, na minha época de estagiária, eu também não tinha, né? eu não tinha, sabe? Clareza. Para ter uma noção, até na minha época de estagiária, te falar que eu também fazia funções de efetivo também, ganhando como estagiária, e para mim estava tudo certo. Para mim, na minha cabeça, eu virava e falava, ai, vou me contratar. Então eu tenho que ralar até onde dá. Então, tem que ralar, quer dizer, é a cenourinha na frente da gente, né? Então, a gente sempre vai atrás da cenourinha, né? Com a promessa de ascender, né? E isto faz parte de uma estratégia das empresas para que a gente possa, o que a gente chama de captura da subjetividade. Quer dizer, nós acabamos culpando a pessoa mais próxima a gente pelos nossos problemas. E esquecemos de ver que esta estratégia, ela vem de cima, é um resultado de uma estratégia corporativa. Isto é muito estudado já. Não é que a gente está fazendo sociologia de botequim, né? A gente já conhece isso, tem muita coisa estudada sobre isso, da captura ou da subjetividade, ou então da apropriação da subjetividade da gente, né? E o ganho reduzido, né? Óbvio, sempre, né? O ganho reduzido. Porque nós temos o quê? Nós temos a promessa de. Sempre nós trabalhamos com a promessa de. Exatamente. A promessa que nunca vai chegar, nunca vai se concretizar. Então, nós temos que manter o nosso espírito de classe trabalhadora, porque nós somos trabalhadores todos e estamos submetidos a um sistema que explora cada vez mais as potencialidades humanas para diminuir a importância do humano, inclusive, né? Em nome de uma tecnologia que não substitui o humano, né? Porque essa tecnologia foi criada pelo humano e ela vai continuar sendo criada pelo humano. No entanto, nós temos essa ilusão de que a tecnologia vai substituir tudo. Ela pode nos ajudar muito se nós conseguirmos nos apropriar dessa tecnologia. Exato. Aí ela vai potencializar muito nossas ações humanas. Vai potencializar muito. No entanto, não é o que está acontecendo. Hoje a tecnologia vem sendo utilizada para a exploração, a superexploração da classe trabalhadora. E se nós não entendermos isso, nós estaremos nas mãos realmente cada vez maior de uma elite mais poderosa, com concentração de riqueza e cada vez menor. Sim, esse modelo individual, né, doutora, que hoje é implantado, né? Exato. E afasta aquele coletivo, né? Coletivo, quando você menciona a classe, né, a luta de classe, né? Claro, que ela continua presente mais do que nunca. Sim, sem dúvida. Né? E a saúde, ela está dentro desse sistema todo, desse mecanismo, desse processo social todo. Olha, a contradição que sempre se estudou da capital e trabalho, ela se dá muito no nosso corpo e na nossa cabeça. Porque quando morre alguém, ele foi vítima do quê? Dos interesses econômicos sobre o interesse da saúde daquela pessoa. Acima isso. Então, os interesses prevaleceram, os interesses econômicos prevaleceram sobre os interesses de proteger aquela pessoa. Os acidentes acontecem porque se tem pressa, porque não há condições ideais, porque a máquina está quebrada e, mesmo assim, se obriga o trabalhador a trabalhar, porque se ele não trabalhar, vem outro atrás também e faz. Então, mais barato, né? Mais a barato, mão de obra mais né? barata, né? Então, e isso, ano após ano, os acidentes de trabalho totalmente preveníveis acontecem. Morrem pessoas de uma forma igualzinha. Cada dia é diferente. O acidente de avião, ele não acontece pelo mesmo motivo, ou pelos mesmos motivos. Porque o que proporciona um acidente é a quebra de várias barreiras. Se você tem muitas barreiras, para você ter um acidente lá na ponta, você quebrou muitas barreiras. Né? Que é no acidente de avião, que é raro. Sim. Porque há muitas barreiras que impedem aquele avião de cair. O trabalhador não. Muitas vezes não tem barreira nenhuma. É ele e a máquina. É ele e o equipamento de trabalho. Ou algumas vezes o máximo que ele tem é um equipamento de proteção individual, que não protege. Mas se não tiver um treinamento específico, né, uma
prevenção, ele acaba, né? Então, põe em risco mas o treinamento eu coloco de uma forma muito relativizada também. Porque muitos trabalhadores que morrem são trabalhadores experientes, mas eles são obrigados a trabalhar sem a devida proteção coletiva, porque, olha, se você perguntar para qualquer trabalhador de base se a manutenção preventiva é feita nas máquinas, isto é, antes dela ter, porque todo material tem exaustão. Sim. Né? Tem um prazo de validade, né? Ele tem um desgaste, ele tem... todo mundo sabe disso, né? Existe um tempo de duração. Então, antes que esse tempo acabe, antes que se expire, existe uma manutenção preventiva, troca de peças, etc., que acontece, por exemplo, nos aviões. Ninguém espera quebrar alguma coisa para você trocar. E o que acontece nas grandes empresas, pequenas e médias empresas, mesmo nas grandes? Acontece que eles deixam o material apresentar algum problema para consertar. E, mesmo assim, muitas vezes existe um barulho diferente, que o trabalhador sabe que aquela máquina não está boa, mas temos que dar produção, então dá para... Olha, segura aí, mais uns 2 dias, dá para segurar, para a gente manter a entrega, tal, não sei o quê, papapá. E aí acontecem os acidentes. Então, são acidentes preveníveis. É como eu digo, é uma crônica do acidente anunciado. É a crônica do acidente anunciado. Eu lembro desse ponto em relação à questão da saúde do funcionário público, né, o atendimento. Ele, na maior parte, nas nossas participações dos radialistas nas conferências de saúde, na RENAST, inclusive nas reuniões do SEREST, a gente observou um relato que o próprio funcionário público da saúde está mais adoecido do que o paciente que vai atender. E o número de afastamento de problemas de saúde mental é muito grande na área da saúde, né? Até em um relativo suicídio. Então, você vê, a doutora deu um exemplo da máquina, né? Que a iniciativa privada, o empresário ele deixa a máquina apresentar algum problema. Agora, na questão da saúde, do atendimento, é o ser humano, né, que está ali do outro lado para atender, para acolher aquele trabalhador que já vem adoecido, mas ele está mais adoecido, que é essa pressão do trabalho, né, da saúde mental, né, doutora? Exatamente. O trabalhador da área pública, todo mundo fala que o trabalhador da área pública, o servidor público, ele é privilegiado. Alguns setores, algumas camadas, particularmente do judiciário, são muito privilegiados. Da Receita, né? Auditorias da Receita, sem dúvida alguma, não vou discutir isto. Agora, a grande maioria dos servidores ganha muito mal e é desprestigiada. Pensa nos professores. Os docentes são fundamentais. Nós falamos tanto da educação. Qual que é o sentido da educação? Os docentes, os professores, eles têm que trabalhar. O que é o ensinar? O ensinar é a coisa mais nobre que existe, né? Porque não é a transmissão de uma sabedoria, de um conhecimento para o outro, mas é construir o conhecimento junto com o aluno. É ensinar o aluno a ser cidadão, a viver em sociedade, a ser tolerante, a ser incisivo quando precisa. É ele ser uma pessoa como ele mesmo, mas interagindo de uma forma digna, de uma forma, né, com os demais colegas, com pessoas que estão inferiorizadas, pessoas mais vulneráveis, etc. Então, esse é o sentido da educação. Agora, os professores têm tempo para trabalhar isto? Hoje, não. Eles têm que obedecer planilhas, metas de um suposto conhecimento informativo. Não ensinam o menino ou a menina a pensarem de uma forma crítica, mas sim a fazer a aplicação voltada para o mercado. É isso. Não tem mais os debates, a formação política como tinha. Não tenho. Quem sou eu nesse mundo aqui, né? Então, nós temos pessoas que são brilhantes em algumas áreas técnicas que não conhecem nada no mundo e se relacionam mal. E aí eles desenvolvem transtornos psíquicos de várias ordens. Não é à toa que a gente tem um grande número de pessoas com espectro autista. Não é isso. É claro que existem diagnósticos hoje, né, mais apurados, etc. Mas você tem um mundo também que faz com que as pessoas se sintam também deslocadas. Você tem que ter o direito também de ser diferente. Nós todos somos diferentes, nós temos que nos respeitar, nós temos que conviver entre nós, né, e combater aquilo que é um adoecimento específico que faz a pessoa sofrer. O sofrimento é um parâmetro importante.
Então, eu acho que e aí o professor vai vendo isso. O professor antigo, eu acho que ele sofre uma perda, um esvaziamento do sentido do seu trabalho. Então, isso faz ele sofrer muito. O professor jovem, ele entrou numa outra época. Então, será que esse professor jovem já não está moldado para esta nova realidade? É por isso que esse ponto, a senhora, é interessante, que nos lembra que quando você ouve aquela escola sem partido, que esse pessoal vai implementar, eles vão implementar nessa política pública que nós vamos fazer. Só que nós temos a consciência que nossos filhos estudam em escola do Estado, escola municipal, estadual ou federal. Os filhos deles estudam na Suíça, na Alemanha, na Itália, é diferente. Então, a gente não pode concordar com isso. Entendi o que... Nós não podemos. Interessante. Vai colocar os filhos deles em uma escola militar. Eu até sou favorável a que pessoas que se candidatam, deputados, é uma coisa meio utópica, mas eu sempre penso, puxa, se essas pessoas deveriam ser obrigadas a colocar os seus filhos nas escolas públicas e deveriam frequentar unidades Exatamente. básicas de saúde, etc., do SUS, sabe? Exato. Porque não é possível uma coisa dessa. A escola sem partido é uma forma de criminalizar a política, é como se a política fosse uma coisa danosa, e não é. A elite sabe que a política, tudo se vive. Claro que a elite hoje tem outros mecanismos, né? Nós temos um processo de facilitização importante na sociedade, né? Mas todo mundo sabe que a política não deve ser criminalizada, mas essa elite usa a favor delas. E as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, a esse debate, acham realmente que a política é uma coisa suja, sempre. Que a política ela é um crime, ela é uma coisa ruim, mas não é. É a única forma de nós nos relacionarmos, né? É um espírito crítico. Né? Exatamente. E tudo isso faz adoecer, gente. Não é? Porque não é? faz adoecer, porque as pessoas sabem em que mundo nós estamos, né? Adoece. E adoece, as pessoas nem têm noção do quanto que adoece isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Gente, eu quero agradecer muito esse programa de hoje. Nossa, eu tô assim... eu tô emocionada, eu tô assim... eu tô em êxtase, gente. Porque, assim, voltar de férias com Giba, com doutora, assim, é maravilhoso. É maravilhoso. E, assim, vamos fechar com chave de ouro... Porque, assim, é uma particularidade minha. Desde quando eu entrei no rádio e TV, eu escuto muito sobre o Arnaldo. Assim, desde, sei lá, 10 anos atrás que eu comecei na TV como estagiária de Santos, né? Aí os meus companheiros, né, de trabalho sempre falavam, Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo. Então, assim, eu quero que vocês encerrem o programa de hoje falando sobre o Arnaldo, pode ser? Claro, sim. A doutora... Claro. O Arnaldo, ele nos deixou há algum tempo já, né? Mas até hoje ele é muito lembrado, até hoje ele é muito falado. E por que ele é muito lembrado? Porque ele se dedicou de corpo e alma a questões da classe trabalhadora, não só a área da saúde, mas a vida dos trabalhadores. Ele se importava muito, e eu tenho muitas lembranças do Arnaldo. Arnaldo, ele sempre, quando eu trabalhava no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo, eu era coordenadora do Centro de Referência durante muitos anos, mais de uma década, aqui no Estado de São Paulo. E o Arnaldo sempre esteve muito presente conosco, participando, palpitando, discutindo, nos fazendo ver outras coisas que a gente não conseguia ver. Então, havia uma troca muito grande, que é uma troca fundamental entre trabalhadores e técnicos. Todos nós somos trabalhadores, mas trabalhadores mais de uma determinada... de um determinado segmento, né, da sociedade. Então, o Arnaldo foi uma pessoa muito especial mesmo. Acho que nós tivemos a sorte de conviver muitos anos com ele, né? E eu sempre digo que ele, antes de nos deixar, ele me ligou, sem saber o que ia acontecer, nenhum de nós tinha noção do que ia acontecer, e me fez uma encomenda. É uma coisa impressionante, assim, ele me fez uma encomenda, ele falou várias coisas, e ele falou, eu quero conversar isso com você. Era uma crítica, na verdade, a uma coisa que eu estava fazendo na época, e ele queria que eu fizesse de uma forma diferente. Então, eu falei, então nós vamos conversar daqui a alguns dias, que nós íamos nos encontrar, né? Então, foi uma encomenda, uma crítica, e ao mesmo do jeito que ele fazia, né? Aquela crítica, assim, mas com uma encomenda já. Então, assim, o Arnaldo foi uma pessoa muito especial mesmo, gente, e eu acho que esse sindicato teve
aventura de contar com ele durante muitos anos. E eu também tive essa sorte, né? Muito especial. O Arnaldo Marcolino, poucos entenderam, né, o legado do Arnaldo, né? Esse sindicato entendeu, porque hoje ele mantém isso. E o que mantém uma coisa mais importante que eu aprendi com o Arnaldo, essa roda de conversa, esse bate-papo, porque o Arnaldo ele gostava de gente. Então ele gostava de gente, independente aonde você trabalhava, cor, raça, sexo, ele gostava de gente, da roda de conversa. E isso ele conseguiu deixar para a gente. Por isso que a gente mantém ainda, pelo menos, esse legado que ele deixou, que não é fácil, né? E ele era ousado. Exato. É uma outra coisa que eu acho que falta nas pessoas hoje. É ousadia de falar coisas que está pensando. Porque se a gente não fala uma coisa que nós pensamos, se a gente vai na mesma toada que todo mundo, o que acontece? Nós não contribuímos com o avanço, não contribuímos, porque aí todos nós ficamos falando coisas que nos agradam e achamos que essa é verdade, e não é real. Ele falava coisas mais ousadas. Ele falava, não, acho que a gente tem que fazer diferente. Eu acho que a gente sempre tem que fazer coisas diferentes. Sim. Eu sou desta escola. Acho que não... Eu também acho. Eu sou por aí também. Que bom. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Não, acho considerações finais? Eu acho que Parabéns à doutora, né? De prestigiar a gente aqui, né? Não, é muito importante ainda ter a figura da doutora Maria Maeno ainda nesse legado, nessa luta, né? Desse movimento da saúde, né? Inclusive no acolhimento ao trabalhador e à trabalhadora, né? Isso é muito importante. E nós é uma referência para nós, né? Não, eu que agradeço muito, e eu gostaria de dizer que a Fundacentro tem a Casa do Trabalhador e da Trabalhadora, que tem o objetivo de acolher trabalhadores com problemas de saúde relacionados ao trabalho. Nós fazemos emissão de comunicação da Sem Trabalho, nós avaliamos os trabalhadores, nós produzimos relatório, fazemos também trabalhos coletivos com os sindicatos, quando nós achamos que é o caso, a gente faz contato com os sindicatos também, para ver uma forma de atuar coletivamente, né? Então, é isso, nós estamos à disposição lá em Pinheiros, né? Na Rua Capote Valente, 710, estamos prontos para qualquer coisa. Podem fazer contato com a gente. A gente agradece. Maravilha, a gente agradece. Que bom que a gente tem esse apoio, que bom que está todo mundo junto, né? O coletivo. Está o coletivo aí, é isso que Arnaldo queria, com certeza, e ainda quer. Então, vamos dedicar esse programa ao Arnaldo e vamos fechando com chave de ouro. Siga a gente nas redes sociais, gente. Toda quarta-feira estamos por aqui, 11 horas mais ou menos. E é isso aí. Muito obrigada, gente. E uma boa quarta-feira para todo mundo, para todos os camaradas, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Arnaldo presente. Presente. É isso mesmo, presente.